muita gente está sofrendo, principalmente depois da quarentena, né? Eu sei que é difícil. O efeito sanfona é caracterizado pelo emagrece, engorda, o emagrece, engorda novamente. É uma realidade na vida de muitos brasileiros que já passaram ou passam pela dificuldade decorrente de uma dieta muito rigorosa. Agora, nós do Tudo de Bom vamos conversar com o nutrólogo Hugo Djalma, que vai dar dicas de como evitar o efeito sanfona. Vamos lá? Ele já está aqui na nossa casa. Bom dia, bem-vindo, prazer receber você. Primeira vez aqui no Tudo de Bom, né? Aqui é a primeira vez. Ah, que bom, então. Bem-vindo, viu? Bem-vindo. E a gente vai falar, você sugeriu pra gente falar sobre efeito sanfona. Muita gente conhece, né, como aquele emagrece, engorda. Mas o que é que causa, de fato, esse efeito sanfona nas pessoas? Por que para algumas pessoas é mais fácil acontecer do que para outras? Primeiramente, bom dia a todo mundo. O efeito sanfona eu sugeri por duas causas principais. Uma tem uma característica do paciente, que eu vou falar já, mas a segunda, que foi que acometeu todo mundo, que foi a pandemia. Ela alterou a cronobiologia da gente. O horário do sono, o horário de comida, as ocupações habituais, as atividades físicas foram interrompidas ou trocadas para atividade em casa. Então isso tudo mexeu com o horário do que como o corpo se antecipa para gastar energia. O que mais aconteceu no efeito sanfona foi quem comia muito antes de dormir, porque dormia tarde. Essas pessoas que aumentam muito de peso bruscamente, elas também tendem a querer baixar muito bruscamente, por causa do efeito do sistema de recompensa. Então, eu passei por um estresse, eu deixei de treinar, deixei de fazer minha dieta, então vou comer tudo, vou beber, vou fazer... Aí você aumenta 10 quilos, né? 15 quilos. E aí quando você quer fazer dieta, tá bom, agora eu vou treinar 2 vezes por dia, agora eu vou fazer aquela dieta absurdamente rigorosa, hipocalórica, e aí você perde. O problema disso o problema clínico disso. Primeira coisa, você não tem a consistência, né? Então você provavelmente não progride. Mas o problema que eu vejo maior é quando você perde gordura e músculo. Mas quando você ganha só gordura. Isso relativamente, você vai ficando cada vez mais obeso, com mais gordura do que músculo, do que era você no começo. Mesmo peso, mas com outra qualidade de composição corpórea. Eu vejo também muitas pessoas, né, quando a gente comenta, né, às vezes no trabalho, né, a gente vê, você tá mais magro, aí no outro dia, 2 semanas depois, você tá mais cheinho, né, que fala, tá mais cheinho, hein? Aí a pessoa fala, não, é que meu metabolismo é acelerado. Né? Ou é lento, né? É lento, né? Mas geralmente é porque é acelerado, que aí tem facilidade para ganhar, tem facilidade para perder. Isso é lenga-lenga ou isso é verdade? O metabolismo acelerado através do uso dos termogênicos, né? Ele acelera esse processo de engordar e emagrecer? Se você considerar alguém com um metabolismo muito diferente do outro em relação ao gasto calórico total, só se fosse alguém, por exemplo, com hipertiroidismo. Alguém que saia daquele quadro do que é fisiológico e patológico. A expressão maior para essa variação não é necessariamente fisiológica, ela é comportamental, sim. Pessoas, normalmente, dentre as perguntas que eu faço, uma delas é interessante, né? É se você come quando está nervoso, por compensação, se você tem algum vício em café ou álcool. Normalmente, essas pessoas que têm essa variação de peso também têm variações comportamentais em outras coisas. Então, não se explica só pelo metabolismo, resumindo. Tá? Explica mais pelo comportamento. Apesar de que, nutrigenomicamente, nós somos bem individuais. Nutrigenomicamente. A forma como é especialista, não a gente fala bonito, né? A gente reage diferente, né? Isso é interessante, tá? Vou falar de uma forma bem ampla, para vocês entenderem bem legal como for diferente, porque que ele engorda tanto e o outro não. Um leão, você dá pasto para ele e você dá pasto para um rinoceronte. O rinoceronte vira aquela máquina de músculo, ele extrai energia daquilo ali. O leão morre. Então você resolve dar carne para o leão e carne para o rinoceronte. O leão fica forte e o rinoceronte morre. Então isso se explica, você vai resumindo nos seres humanos, por que alguém consome glúten e trigo e tem, né, uma doença celíaca e o outro não. Por que alguém tem uma reação ao leite, o outro não, proteína do ovo, o outro não. Da mesma maneira, a quantidade de gordura que ele come, ele metaboliza e outro não. Por isso que algum engorda mais que outro. Olha só, Hugo, e é muito bacana ele falar que no início do nosso bate-papo você falou que muitas pessoas, por exemplo,
tocaram o estágio, chutaram o balde, né? E aí começaram a ingerir muita bebida alcoólica, fazer aquelas receitinhas, ansiedade que você falou, né? Que tem muito a ver. Perderam 10 quilos e o problema é que quer perder 10 quilos de uma vez, né? E aí quando ganha fica essa balancinha, ganhou gordura, perdeu massa muscular, perdeu gordura, e quando engorda de novo ganha só gordura, fica complicado. Você falou da quantidade de 10 quilos, mas por exemplo, aquela pessoa que tem aquele probleminha com 1 ou 2 quilos, né? No fim de semana, como o Iago falou, ai, ganhei aqueles 2 quilos, mas no meio da semana eu vou perder esses 2 quilos malhando, né? Seguindo a alimentação correta, aí chega o fim de semana, ganhei aqueles 2 quilos de novo. Isso é caracterizado também, apesar de ser pouco peso, como um efeito sanfona ou não? Variação de 2 quilos, né? Alguém que tem 70 quilos, por exemplo, é menos de 5% de peso? Não. Não, né? Não. Uma retenção de líquido, tem gente que pode variar de 1 a 2 quilos um dia. Eu Com a vario. retenção de líquido. Só com a retenção de líquido. Gente, é líquido. sério. Mulher em fase pré-menstrual, por Isso, exemplo. o Hugo estava falando, isso é bem verdade. Se você tiver uma balança em casa, de manhã cedinho, né, Hugo, o seu peso vai ser menor e quando chegar no final do dia, você, nossa, 2 Entendeu? quilos Porque que é em um só de dia. manhã que a gente tem que tirar a foto da balança. Fazer a bioimpedância só de Entendeu? manhã também. Mas isso aí é extremamente importante, essa coisa da variação do peso. Hoje a gente tem muita sociedade do imediatismo, né? O que você gera expectativa, se frustra e desiste. Então, bora lá, alguém quer perder 10 quilos em um mês, mas o outro, igualzinho, quer perder em 3 meses. Esse que vai perder em 10 meses, ele pode até perder. Mas aí chega uma hora que ele não vai conseguir manter aquele sacrifício, volta, depois de 3 meses o outro perdeu 10 naturalmente, bem. E consegue manter os mesmos 10 E mantém, quilos. porque ele inseriu naquele estilo de vida. O outro não inseriu o estilo de vida. De repente, alguém que está saindo com os amigos, de repente não vai mais comer mais nada, vai treinar demais, ele não está bem com ele. Ele está numa obrigação que é temporária. Entendi. É uma prisão mental, é mais difícil. A gente tem participação do nosso telão Sim, interativo, vamos acompanhar né? aqui, coloca aí pra gente, depois a gente vai ver uma reportagem da Andressa Miranda, tá bom? Ó, a gente tem aqui, pode vir mais pra cá aqui, Hugo? Ó, início da dieta, né? Perda significativa do peso, pessoa volta a comer como antes, depois ganho do peso, às vezes com alguns quilos a mais. Isso é possível mesmo? Você voltar a comer a mesma coisa e ganhar quilos a mais? Isso aí é interessante, tá? Vou falar de 2 tipos de castração. Eu falo de castração né, de fertilidade, Não é de pet. mas castração química, quando você toma algum anorexismo e de repente não tem mais fome. Aquilo não está inserido no seu estilo de vida. Sim. De repente ele quer perder 10 quilos, você dá alguma coisa que inibe a fome dele, mas ele está dependendo daquilo ali, mas ele ainda está indo para o mesmo lugar, o pensamento em relação à pizza é o mesmo, a atividade física é o mesmo. Quando você tira, aí ele engorda e engorda mais. Outra gastação é anatômica, né, que é a cirurgia bariátrica. Eles têm as suas indicações bem particulares. Mas por que volta mais? Por causa do sistema, você consegue controlar o apetite, mas muitas vezes não consegue controlar a saciedade. São coisas diferentes. Então, por exemplo, faz um jejum de 12 horas, 16 horas. Você faz, segura não come de manhã e tal. Na hora que vai à noite comer, ao invés de comer 2 pedaços de pizza, você come 5, 6, porque você não controla a saciedade. E aí você termina engordando mais do que Entendi. isso. Ó, com a chegada da pandemia, muita gente acabou se preocupando, como a gente está falando aqui, né? Muita gente acabou se preocupando com a alimentação por conta da melhoria, inclusive da imunidade, né? Por conta do vírus. Uma refeição balanceada, por incrível que pareça, ainda é rara na mesa dos brasileiros, segundo pesquisa feita pelo Ministério da Saúde. A reportagem é da Andressa Miranda. O que não pode faltar na mesa de Antônio Vieira é o que a maioria dos brasileiros gosta. Não pode faltar arroz e feijão, não. Entre junho de 2017 e julho de 2018, uma pesquisa de orçamentos familiares feita pelo IBGE concluiu que 76,1% da população consome arroz com frequência. Acompanhado do feijão, o percentual é de 60%. O queridinho dos brasileiros é o café, com 78,1%. O estudo foi feito em parceria com o Ministério da Saúde. Foram ouvidos 46 mil moradores com idade a partir de 10 anos em 20 mil domicílios. Eles informaram o consumo alimentar para 2 dias. Os pesquisadores avaliaram que o consumo de frutas e verduras ainda é bem abaixo do esperado. Especialistas alertam para a importância da alimentação balanceada. Tudo tem que ter um equilíbrio, né? A gente deve ingerir sempre para ter um organismo mais saudável, mais disposição, mais energia.
carboidratos, proteínas, frutas, verduras, fibras, para que a gente tenha esse equilíbrio e o nosso organismo, né, ele possa funcionar da melhor forma. Foi o que fez a Lúcia. A mudança de hábitos resultou em melhoria na saúde e imunidade. No começo foi difícil, porque o meu ritmo alimentar ele estava totalmente mudado da minha alimentação que eu tinha que fazer. E optei comer mais salada, mais fruta, comer comida saudável. A minha qualidade de vida hoje, ela melhorou, minha autoestima, tudo melhorou na minha vida. Obrigado, Andressa. Agora a gente continua nosso bate-papo aqui com o Hugo. Como a gente viu, né? Acho que o nosso entrevistado ali, arroz e feijão que não pode faltar, né? Não, e dizem... Tem como a gente, Hugo, tem como a gente manter o arroz e feijão todos os dias, né? E mesmo assim não engordar, a gente precisa dar essa freada à noite, como você falou. Tem. Essa coisa do horário é importante, tá? Eu posso pontuar mais. Mas o arroz e feijão depende muito também do seu gasto calórico diário. Entendi. Depende da quantidade que você come. O problema que eu vejo maior não é nem isso, o arroz e feijão são muito saudáveis. O problema é que o prato do maranhense, não sei se vocês são maranhenses, eu sou bem maranhense. Então você botar arroz, feijão, farinha, macarrão e um pedacinho de carne. Né? Então você ali proporcionalmente não tem 10% de proteína. Não, né? e a proporção da farinha para o arroz É igual. também é algo de se comentar, É um não pra é mesmo? É 1 para 1. Mas, respondendo diretamente, pode não engordar? Pode sim, tranquilamente. Agora depende de quanto você gasta de caloria, tanto basal quanto fazendo atividade física. Tá, e a gente vê o quanto é importante a alimentação para o seu bem-estar, para a sua qualidade de vida, que inclusive nós já tivemos inúmeros profissionais até da área da educação física, inclusive o Thiago Leite, um abraço, que sempre fornece conteúdos extremamente importantes para a gente. Ele sempre afirma, pessoal, para ter uma qualidade de vida, além do exercício, a alimentação saudável tem que estar atrelada, porque com a alimentação saudável você consegue perder peso. E só o exercício físico não dá só esse resultado de perda de peso, é bem individual, né? Bem individual. A que ponto que o exercício físico faz mais efeito, mas em que ponto fisiológico você está, né? Alguém que é sedentário, que está com peso alto, você prioriza dieta. Alguém que está nessa variação de 2 quilos, como tu falou, mas alguém que já treina, você pode aumentar o gasto calórico dele do que só diminuir, que apertar só a dieta dele. Então, depende de cada um e do estado que ele está. Hugo, então, para evitar esse efeito sanfona, como você falou, o correto, de fato, além de procurar o profissional, então, por exemplo, a quantidade de quilos que você quer perder é fracionar no decorrer dos meses. Seria isso? Vamos resumir isso. Evitar efeito sanfona. Eu fiz uma escalinha de grau de saciedade. Então, de 1 a 10. Então, e grau de fome. Então, assim, vamos lá. Você acordou, aí almoçou. Então, aí você, 1 hora da tarde, 2, 3, 4, 5 horas, você está com uma fome moderada, mas está trabalhando, não come. Quando você vai comer 9 horas da noite, você está num grau 10 de fome, você fica irracional e faz aquele ciclo. Gente, foi o que aconteceu comigo ontem. É o grau de apetite e saciedade. E na hora de comer, na hora que vai comer, eu falei aquela coisa da pizza, você come demais. O que eu indico diante disso? Coma ali no meio, na fome moderada, e pare antes de estar empanturrado. Então, comer no horário fixo seu. Por que eu não digo horário fixo para você comer? Porque tem gente que trabalha à noite. Sim. Então, não é todo mundo que faz todo mundo, não existe uma receita de bolo. Porém, se você for precisar tirar alguma refeição entre café da manhã e jantar, tire o jantar. Tá? Café da manhã ou pelo menos mais. antecipa mais ele. Perto Mais do cedo, sono. né? Uma distância maior dentro do sono. Então, por exemplo, dessa última... Rapidão, Iago. Já que você entrou no jantar e muita gente, né, sempre prefere cortar uma alimentação, né, sem antes procurar um especialista. Diz, não, eu vou cortar o café da manhã, eu vou cortar o jantar e eu vou começar a conseguir perder peso. Pessoa que não abre mão do jantar, qual o horário indicado que você dá para essa pessoa para ela fazer essa última refeição do dia? 2 indicações interessantes no jantar. Uma, pelo menos umas 4 a 5 horas do sono. Então é individual, tem gente que dorme... Meia-noite, tem gente que dorme mais cedo. E a outra que tem um bom grau de digestibilidade. Então não tem muita comida carregada, farinha, arroz, tá? Então tem mais proteína e salada. Sim. Então você vai diminuindo o seu trabalho de digestão no sono. Ah, tá? então Essas são ótimo. as indicações que De faz. 4 a 5 horas, viu, gente? Isso. Hugo, a gente agradece muito sua disponibilidade. É a primeira vez que você vem aqui no nosso programa, que você possa voltar outras vezes. Aí tem o Instagram dele, tá aparecendo? Tá aí, ó.
Tá aí o Instagram, deixa aí seu Instagram, o pessoal quiser acompanhar, seguir, né? Aham. Tem muita dica, tem vídeo. Eu gosto muito de dar aula, assim, de falar sobre. Então, se vocês quiserem falar qualquer assunto, porque eu gosto de emagrecimento, mas eu gosto de transformar. Então, você pega ali o Maurício ali, pega você. Vocês já estão bem eutróficos, então, mais alguém que está Como obeso. o pessoal de casa não ouviu. Vocês não estão obesos. Viu que ele deu uma mudada aí no negócio? Aí não você sabe pega alguém... o quanto de alfajor foi ontem à noite. Fale por Mas você, ele tem crédito, né? mas tem crédito. Você emagrecer e trabalhar a área de hipertrofia, que é a área que eu gosto muito. Ah, então o convite já fica aberto para você voltar outras Pode vezes. chamar quem tem. Viu? Prazer, viu? Muito bem. Ô, gente, ó, continua participando com a gente.